Olá, boa tarde, pessoal. Eu estou aqui hoje no meu vídeo 7 da minha série Talita sendo Talita. E o tema de hoje eu trouxe duas pessoas muito especiais para vocês, que é para falar um pouco que como é, né, ser irmão da Talita. Ser a Talita já não é muito fácil, né? Eu estou falando para vocês, estou me revelando aí várias coisas. Eu estou ainda na fase da infância, mas com meus irmãos, eles vão falar um pouco para vocês de como é ser meus irmãos, e aí eles podem estar falando um pouco da infância, da adolescência, e agora já, né, eu velhinha assim, você tá entendendo? Com quase 35. Gente, seja bem-vindo, compartilhe essa live. O nosso objetivo, a minha intencionalidade é trazer para vocês que, através da nossa história de vida, nós vamos nos formando, nós vamos criando, né, novos pensamentos. Quero agradecer a minha mãe que está assistindo esse vídeo junto com os meus filhos. Eu amo vocês, Dona Sônia, Cauã, Júlia, e podem fazer pergunta, nós estamos juntos, tá bom? E eu queria começar, então, do meu irmão mais velho, nasceu antes de mim. Ele me conhece em várias épocas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, Thiago, assim, como é, o que é ser irmão da Thalita, como foi, né? Ontem eu estava contando um pouco que a gente brigava, e isso é normal, mas assim, como é para você, né? Ser meu irmão, como que você me viu nesse processo todo de transformação? Fala aí pro pessoal. Seja, se apresenta. Olá, boa noite. Meu nome é Thiago Rolim da Silva, sou irmão da Thalita Rolim da Silva, né? Há 36 anos, né? Eu tenho 36, ela vai fazer 35, e então, nós tivemos como ela disse ontem, uma infância muito é, regada, né? Tipo assim, de é, dificuldade, em primeiro lugar, né? Por só ter em relação à minha mãe nos sustentando, né? E como ela disse, a minha mãe sempre ia trabalhar. E depois minha mãe casou, né? Casou com o Diogo, que é nosso pai agora, né? Tipo assim, padrasto. Mas aí nesse intervalo, a gente foi construindo, né? A gente brigava muito, eu e a Thalita. Não sei o que dizer, às vezes eram discussões sem nexo, sabe, assim, mas a gente brigava muito, né, e ela tinha a posição dela, ela sempre teve a posição dela, e ela nunca voltava atrás, entendeu, tipo assim, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, e não fazia mesmo, eu brigava, eu reclamava, e quando era em relação a fazer limpeza de casa, né, que a gente tinha nossa obrigação, ela se esquivava sempre, sempre, e sobrava sempre para mim fazer a limpeza de casa, e eu lembrava que eu reclamava para a mãe. Falava, mãe, até só pensa em estudar, só pensa em estudar. Era o dia todo a estudar, entendeu? Aí depois teve a Kátia e a Magda, que entrou na nossa família, né? Que são irmãs, né? Da parte do meu padrasto, né? Filhas dele, que entrou na nossa família, agregou, né? E naí foi uma ajuda muito, que a Catiana, ela era muito de trabalhar, ela gostava das coisas também limpinhas, mas também ela era muito Paraguai, né? Do Paraguai, Brava. bravo. O negócio era complicado. Você não podia sair. Uma vez ela saiu correndo. Nós andamos o Canaã 4, de casa em casa, ela com a faca atrás da gente. Brava E mesmo. brava. E aí ela ajudava muito na limpeza, nessas coisas. E a gente foi crescendo, né? E a Thalita, nesse tempo todo, teve muita evolução, né? Ela sempre foi estudiosa, sempre ela teve os objetivos dela e sempre corria atrás dos objetivos dela. Ela não deixava, tipo assim, ninguém cortar os sonhos delas, né? Tipo assim, imagina, falar assim, você não vai conseguir isso, ela ia atrás e mostrava que conseguia, né? Fez faculdade, conseguiu fazer faculdade, hoje é uma assistente social, né? E tudo foi uma evolução, né? E mesmo eu
estando aqui esses anos todos cá em Portugal, ela sempre queria o meu melhor e sempre quer o meu melhor. E ela sempre falava, Tiago, qual é o seu objetivo, né? Porque a gente tem que ter um objetivo, né, na vida. E se você tem um objetivo, a gente não conseguir alcançar. E ela falava assim, mano, você tem que ter um objetivo, mano, você tem que ir. E ela batia na tecla, sabe? E até hoje. E até hoje. E ela foi evoluindo, foi trazendo experiências que ela viveu, né, fora para nós, né, mesmo eu não estando aí no Brasil, em Dourados, esses anos todos, a gente nunca tivemos tipo assim, as nossas desavenças, mas era questão de dias a gente estava falando de novo, a gente ficava bravo e depois eu falava, não, mãe, não vou mais falar com a Thalita, eu não quero mais saber, porque ela só sabe me deixar nervoso. Ela fica controlando tudo, porque ela quer controlar 5 centavos da gente, né? Então ela fala, Verdade. ela é tipo assim, eu falava, mãe do céu, e aí a mãe falava, não, filho, vocês têm que ter paciência, pelo amor de Deus, porque nossa mãe é assim, não pode ver os filhos dela brigados um com o outro, ela já fica doida, entendeu? Ela já fica maluca, ela quer que todo, e eu também não gosto, entendeu? Eu não gosto de ver, não gosto, né? Não é do meu índolo, né? Ver coisas, ver pessoas, né, com um bravo, com o outro, assim, né, igual aconteceu com a minha irmã, Maiara. No meu coração, né, eu falava, mãe, você passou isso e isso, mas eu não consigo, né, eu sei, filho, mas deixa no tempo certo ser coisa, mas a sua irmã não tá brava com você, porque no mesmo tempo eu não falava com a Maiara, mas eu toda hora perguntava, mãe, como que a Maiara tá? Mãe, como que a Mana tá? E a mãe falava assim, você não muda, Thiago, você não muda, deixa ela no canto dela. E Catalita era assim, eu falava, mãe, não vou mais falar com a Thalita, não vou. Aí a mãe falava assim, você é 2 dias você já vai estar falando com a tua irmã. Porque ela tem como que eu vou dizer? Ela tem a mente dela, tipo assim, aberta, né? Ela sofreu muito com rejeição, com tudo isso. Mas isso foi um gatilho que ela conseguiu evoluir muito em relação a isso. O gatilho, que a chave mudou ali e ela conseguiu superar muito isso. E mesmo a gente tendo diferenças de idade pouca, a gente parecia que, tipo assim, era muito, né? Mas a gente vivia sempre bem. Eu lembro que a gente via no cinema, que a gente. Ela teve essa época dela, de festa, de dançar, que ela sempre gostava. E a gente sempre fazia isso junto, né? Mas ela sempre tinha alguma coisa ali que deixava ela Triste, fechada, triste, exato. triste. E Fechada. eu sempre meio que estragava as festas também, porque parece assim que você ficava mais amigo das minhas amigas, dava atenção mais para minhas amigas, aí as minhas amigas ficavam do teu lado e parece que eu pensava assim, me comportava como se o mundo tivesse contra mim, sempre assim, eu sempre acabava brava e aí também ficava bem já rápido, né? Não sei se você Era. lembra disso. Verdade. E a gente teve uma adolescência muito, tipo assim, eu vou ser sincero, muito boa, né? Em relação a gente viveu de tudo. A gente, na nossa mão, teve o bom e teve o melhor, e a gente soube escolher, entendeu? Escolher o caminho certo e prosseguir, né? A gente não calhou no meio do caminho ir para um caminho errado. A gente é real, a gente sempre festou. Tem a Carol, que é nossa amiga, quase irmã. A gente saía junto. Teve um dia que a gente foi numa festa de noite, no ABB, aquele trem pegou fogo. Pensa na confusão que foi. E a gente sempre junto ali, entendeu? E Sem assim, dinheiro, sem sem dinheiro, dinheiro, ficava no ponto de ônibus, não até de tinha manhã, Uber, até de manhã. ficava até 5 horas da manhã no ponto de ônibus, porque não tinha Uber para ir embora e não tinha também pessoas para levar. E eu ficava brava porque o povo fumava na minha cara. Eu ficava nervosa, você lembra? Eu falava, esse Verdade. povo, eu tô aqui para dançar. E aí vi uns bêbados querendo dançar comigo, e eu falava, eu não gosto de dançar com esse povo que bebe, né? Então, assim, eu sempre tive eu tava ali curtindo, mas com críticas para tudo que é. Tudo. Pra tudo quanto é lado.
Então, eu Ai, acho que esses cursos que ela fez, tudo isso evoluiu, né? Porque a gente temos que evoluir, né? A gente estamos aqui para evoluir. E isso ajudou muito ela a superar essa rejeição que ela teve desde da infância de ninguém gostar dela, do abandono do nosso pai, que ele nunca nos, né? Isso aí não precisa a gente estar escondendo de ninguém, porque é real. A gente viveu na pele, entendeu? Eu lembro que eu ficava doente, que eu queria ver meu pai, eu ficava doente. Ele tinha uma tia nossa, só uma tia, que nem é tia, a gente considera, mas ela é prima, que me levava. Falava, não, Sônia, eu vou levar o Thiago. Ele, não, ele tem que ver o pai dele. E eu lembro disso, entendeu? Tipo assim, hoje, né, 35 anos, se calhar eu não tive essa capacidade que a Thalita teve de evoluir em relação à aceitação, a trabalhar nisso. Se calhar, né, ela conseguiu um passo maior do que eu, porque hoje para ela de boas, né? Mas eu já, tipo assim, às vezes eu tenho receio, né? Eu fico assim com o pé atrás. Eu ainda sempre falava assim para a mãe, falava, mãe, o que me deixa triste é se a Thalita vir a sofrer mais ainda com essa. Porque quando o pai começou a ajudar a Thalita, ficar mais próximo da Thalita, e eu ficava sempre para a mãe, falava, mãe, se ele voltar de novo a sumir, ela vai ficar mal. E foi o que aconteceu. Mas eu e não é tô tão culpando. interessante, né? No momento assim que mais eu pensei que ia dar certo, e aí ele sumiu de novo, que já faz quase 2 anos. E assim, eu não sofro tanto, porque eu já estava preparado para isso, que é aquilo que eu falei na live, né? Quando a gente cria muita expectativa em algo, a gente se frustra, mas quando a gente sabe que pode esperar qualquer coisa, o que vem é lucro, né? Então, para mim, eu tô nessa hoje, né? É verdade. Então, gente, olha, para não prolongar muito a live, né, para não ficar assim, porque se a gente for falar tudo, a gente fica 5 horas aqui, né? Aham. Então, eu acho que esses 35 dias que ela tá fazendo, vocês vão conhecer mais e mais, né? Um bocado da personalidade dela. Para mim, ela evoluiu muito, né? Em N questões, ela evoluiu muito e, né, tem agora a família dela, tem os filhos dela e, tipo, tudo isso é um aprendizado, né, pra gente, né, quando a gente vai evoluindo. E é isso que eu tenho a dizer dela, que eu amo muito ela. Muito obrigado. E agora vamos passar para a caçulinha aí, né? Que é a dona Maria. Ah, Ô, sim, eu nem vou falar muito, que é eu mesma, a introdução é a mesma. O que é para você, né, ser minha irmã, como que é? O que você me via antes, né? Quais eram os sentimentos de antes e agora? Assim, o que eu posso dizer é que para Maiara o sentimento para mim era diferente ou sempre foi, como se o meu comportamento com ela eu que era a mãe dela, né? Não que minha mãe deixava de ser mãe, mas assim sempre é uma postura minha com a Maiara de muita cobrança por esse sentimento de eu projetar na vida dela tudo aquilo que eu gostaria para ela de uma forma muito impositiva. E isso foi muito ruim por vários anos, né? E aí eu queria que a Mayara falasse assim para nós, para vocês, como que ela se sentia diante desse julgo. Oi, Quase julgo gente. ser minha irmã. Pois é, falar da Thalita não é fácil, não, que eu acredito que é tanto uma transformação para ela quanto para mim, né? Eu e ela, a gente tem 10 anos de diferença de idade, e eu lembro que o processo mais difícil, assim, para mim, em questão da Thalita, sempre tive ela como meu exemplo, meu espelho, mas acho que na adolescência, assim, dela projetar algo para mim e eu não fazer daquela forma que ela queria. E eu via ela como que eu posso dizer assim, não um monstro, mas eu falava assim, cara, ela nunca me entende. E eu sempre via ela como uma pessoa ruim mesmo para mim. E claro que a idade vai chegando, a gente vai levando, né, as coisas na cara, e eu comecei a ver ela com outros olhos. Hoje eu tenho a Thalita como uma irmã, uma amiga, e por muito tempo da minha vida eu não conseguia ver a Thalita como a minha amiga, e sim como a minha inimiga, né? E eu sei que eu fui uma das pessoas que mais fez a Thalita sofrer por conta disso, por ela esperar algo de mim, Chata. e eu nunca consegui suprir aquilo que ela colocava em mim, né? Porque eu queria a minha vida de outra forma e ela planejava de outra maneira, né?
Mas, assim, ver a transformação dela mais de perto, porque, assim, o Thiago foi embora, eu era criança ainda, né? Então, eu passei todas essas fases de transformação da Thalita. Então, eu tive a Thalita como irmã, como líder, como tudo, assim. Então, ver ela se transformando, principalmente em questão de rejeição, que eu senti, acho que mais na pele, que em questão de, tipo assim, mas na minha infância a gente fazia isso, e você não faz assim. E eu falava assim, gente, mas eu não tenho culpa, né? Sendo que eu realmente, quando eu nasci, as coisas já eram melhor, todo mundo já tinha uma condição financeira melhor. Até vocês mesmo, né? Vocês já eram maiores. Então, tipo, quando eu cheguei na minha adolescência, vocês já eram praticamente bem de vida e tal. Então, a minha vida, né, foi melhor. E eu lembro que ela sempre jogava isso na minha cara. Ela falou assim, mas você faz isso, que não sei o quê. Mas não tenho culpa. Eu ficava me perguntando, gente do céu, ela nunca vai entender, né? Mas, assim... Até para comer carne, né? Eu falava, você come muita carne. Sim, carne. Nossa. Tipo assim, na nossa época, a carne era cada um num pedacinho. Olha lá quando tinha, né? E aí, tipo, então tudo assim, ventilador, né? Tipo, a mãe desligava o ventilador no meio da noite porque muito calor lá, mas tinha a questão da luz. E aí a Mayara gostava, colocava a chapinha na tua época de lisar o cabelo. Cara, olha a energia, olha o ventilador. Então, assim, valoriza as coisas. Então, sempre te colocando assim, a gente era muito pobre, agora você tem que valorizar e você nem aí, assim. Sim, e aí eu pensava assim, gente, mas eu não vi o outro lado, né? Dentro da minha cabeça era sempre assim, eu falava, gente, eu cresci assim, mas em questão de processo de transformação, ela se transformando automaticamente, eu também passei por um processo de transformação, né? Porque eu acredito que hoje ver a Thalita mais como uma amiga e irmã, realmente subir num patamar totalmente diferente, que hoje eu consigo conversar com ela de igual para igual. Às vezes ela consegue me entender, porque antigamente eu tinha muito aquele medo de, por ela ter esse negócio de proteção, eu morria de medo de chegar nela e ela já me julgar, já brigar. E era mais fácil eu contar para minha mãe do que para ela. E eu falava assim, não vou contar para ela. Porque eu tenho medo, entendeu? Aí hoje não, hoje eu conto as minhas coisas, hoje eu conto as minhas dificuldades, mas é de uma forma mais diferente. E hoje também ela consegue me aconselhar de uma forma que eu acho que é mais assim, eu vou te dar essa opção, você faz. Se você não quiser, tudo bem, fazer o quê, né? E eu acho que é isso. Hoje é maravilhoso ser irmã da Thalita, mas já tive nossos altos e baixos, assim como com o Thiago também. Porque eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar. Eu sou uma caçulinha bem... né? Mas eu acredito que a evolução é necessária para todo mundo. Eu tenho evoluído cada ano que passa e quero evoluir muito mais e estou muito grata por, né, ser sua irmã e ver isso todos os dias na sua vida, né? Como mãe, como irmã, como filha, como tudo. Eu penso assim, Mayara, né, que uma coisa que eu aprendi muito na nossa relação é dessa questão também de expectativa, né? Então, realmente, assim, eu lembro quando eu acho que você reprovou no Vargas lá, eu chorei tanto, 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 como se fosse uma filha reprovando, né, de série, assim, e você acabou não contando para gente que tinha reprovado por essa questão do medo, né? E eu falo julgo porque sempre colocando em você assim que você tem que dar certo, que você tem que ir além, né? Então, assim, você não contou pra gente que tinha reprovado, por quê? Porque você ia se sentir julgada mesmo, né? E querendo ou não, a gente acabou que descobriu. E quando eu descobri, eu fiquei realmente assim muito abalada. E aí, depois daquilo, eu fui percebendo e que toda vez que eu expressava os meus julgamentos ou as minhas expectativas, que eram altíssimas, talvez, em vez de você avançar, você travava. Você travava e se distanciava de mim.
Então, com esse meu processo de autoconhecimento mesmo, que eu comecei desde 2017, e aí eu falava, cara, se eu amo a minha irmã, e eu vou amar ela, independente do que ela for e do que ela decidir ser, então as coisas têm que melhorar na nossa relação, né? Então, assim, às vezes eu falo brincando pro meu irmão, ele vive falando que ama a gente, né? Aí eu falo, ama nada, se amasse estaria aqui em Dourados, você tá entendendo? Às vezes eu peso na cabeça dele, mas é brincando, porque eu sei que amar é independente se tá concordando ou não, se tá junto ou não. E aí foi muito interessante esse processo na minha mente, Mayara, em relação a você, por quê? Porque eu falei, cara, se eu continuar do jeito que eu tô com a Mayara, ela vai se distanciar de mim, se distanciar ao ponto que a gente vai se perder no sentido do relacionamento mesmo, né? E aí, o que eu pensei? Eu falei, eu quero que a Mayara entenda que eu amo ela a partir, independente das escolhas dela, independente daquilo que ela decida para a vida dela. Então, isso, quando eu comecei a falar, não, eu quero ser dessa forma, eu acho que eu comecei a mudar contigo, entendeu? E isso, para mim, passar isso para quem está nos ouvindo hoje é transformador, porque às vezes a gente acaba perdendo de estar com os irmãos porque não concorda. E, na verdade, quem diz que precisa concordar, não é verdade? Agora, quando, igual assim, eu falar, eu queria abrir a mente e colocar algumas coisas que eu penso, né? Esse sentimento controlador. Mas se não faz sentido para vocês, por que eu vou ficar insistindo, né? Então, assim, essa relação de vocês, e eu não desisto de falar, mas hoje eu continuo falando de forma mais tranquila, não sei, né? Sabendo que precisa fazer sentido para vocês para que haja mudança, né? Então, eu acho que isso é importante, assim. E menos julgamento. Uma das coisas que me travava muito, assim, né? Era a questão desse controle, assim, realmente, nossa, era você falava o ar de querer controlar, assim, para mim parecia que eu baixava um negócio em mim, que eu falava assim, que coisa, né? E era uma das coisas que mais me afastava de você mesmo, que eu falava assim, ai, quem que é ela para controlar a minha vida? Tipo, nem minha mãe controla direito, o que ela quer? Então, tipo, isso era para mim, era uma barreira demais, assim, então... E aí o medo também de chegar e contar as coisas e já ter aquele ar de julgamento, tipo assim, por que você fez isso? Não sei o que, não sei o que. Então, parecia que eu nunca tinha liberdade de me aproximar. Para mim, parecia que você sempre estava num pedestal, que eu acho que eu coloquei você, tipo assim, ela é minha mãe. Então, tipo, mãe sempre briga, então melhor não contar, né? Então, acho que era muito assim, e foi onde eu errei muito, né? Confesso que eu errei muito, ainda continuo errando várias vezes. Mas eu acho que eu tenho aprendido a ser mais sincera e conseguir expor aquilo que eu realmente estou sentindo hoje, né? E isso para mim também é muito transformador, assim. Acho que a sua transformação acabou me transformando em algumas coisas ainda. E eu sou muito grata por estar com a idade que eu tô, que você começou esse processo de transformação há muitos anos, mas você está aprofundando agora. E é muito bom estar agora com você nesse processo, porque eu ainda sou mais nova, então eu posso, né, ser muito além do que você está conseguindo ir, entendeu? Com certeza. E esse sentimento de líder também, né, que a gente tem, o que a gente mais quer é que os nossos discípulos vão além do que a gente. E aí, as suas habilidades são diferentes das minhas, habilidades do Thiago também. E é tão interessante que eu conto com vocês agora, né, por um processo que Deus tem na minha vida. E eu tenho certeza que hoje, assim, vocês acreditando em mim e eu tendo um bom relacionamento com vocês, é importantíssimo isso para que a gente possa crescer junto, né? E uma coisa importante que você falou sobre essa questão de falar a verdade, né? Quantas vezes, talvez, você não falou as coisas para mim ou falou aquilo que eu queria ouvir, né? Então, Sim. Às vezes, assim, nossa, isso me irritava de um tanto. Cara, a Mayara fala na minha frente que eu quero ouvir, e às vezes por detrás não faz. Por quê? Porque ela não queria me desagradar, queria né? Não queria me deixar triste, aí acabava falando o que eu queria ouvir. Então, isso é muito de relacionamento entre mãe e filha mesmo, né? A filha fala para a mãe aquilo que a mãe quer ouvir e tá tudo certo, mas não tem, acaba que descobre, acaba que vem à tona, né? Sim, é verdade. Isso é verdade.
E aí nós já estamos indo para o final, porque já está dando bastante. Olha, eu quero agradecer aqui a presença de várias pessoas que passaram aqui pelo Face, deram parabéns, muito lindo, né? Agradecer. E você que estiver ouvindo depois, compartilhe essa live com outras pessoas, né? É importantíssimo a gente entender que nunca é tarde para perdoar os irmãos, nunca é tarde para reconhecer que somos diferentes e que não importa, né, quais são as expectativas que a gente tem um com o outro, mas a gente tem que amar uns aos outros, né? Então, assim, é isso, assim, eu fico muito feliz porque Deus tem dado essa oportunidade a nós, né, de estarmos juntos e, com certeza, melhorando sempre, né, podendo contar um com o outro, mesmo que longe, né, o Thiago em Portugal, a Mayara vivendo a vida dela, mas a gente sabe que pode contar um com o outro sempre. Gente, vamos. Esse é o meu recado final. Vocês têm algum recado final aí para quem está ouvindo a gente? Vai ouvir depois também? É isso, é continuar evoluindo, né? Sim. Evolução faz parte da vida e se transformar e se conhecer, acho que é a melhor coisa que todo ser humano poderia fazer. É verdade. Isso mesmo. E eu quero terminar, então, também agradecendo, né, a nossa mãe, que nunca também desistiu da gente. Né, que dá o sangue, né, por nós, assim, tentando amenizar situações, tentando organizar, fazer acontecer, né? Ela muitas vezes também não entende alguns comportamentos. Às vezes é tão interessante, ela fala para mim, eu não entendo a Mayara, e às vezes ela fala para a Mayara, eu não entendo a Thalita, ela fala para o Thiago, eu não entendo a Thalita e a Mayara, e aí ela fica falando que não entende nenhum dos três. Não entende os filhos. De colocar ela na live, a gente não entende. Aí a gente fala que nós três, mãe, nós também não te entende, mas nós te ama. Nós também não te entende, mas nós te amamos e tá tudo certo. Belezinha? Então tá, gente. Deus abençoe. Amém. Até mais, compartilhe. O meu irmão Thiago vai estar divulgando essa live no meu YouTube depois, então fica lá gravado, né, no YouTube. E quem é do Instagram, vai pro YouTube e também vai pro Facebook, beleza? Gente, Deus abençoe. Até mais. Obrigada, irmãos. Tchau. Beijo. Beijo.